Livro do profeta Isaías, capítulo 54, versículos 2 e 3. Diz assim a Bíblia Sagrada: amplia o lugar da tua tenda e estendam-se as cortinas das tuas habitações. Não o impeças, alonga as tuas cordas e fixa bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua descendência possuirá os gentios, e fará que sejam habitadas as cidades assoladas. Vamos ao Novo Testamento, na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versículo de número 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Amém. Podeis tomar o vosso assento. Eu quero louvar a Deus e agradecer ao Senhor pelo grande privilégio que tivemos de estar aqui com os irmãos nestes dias de fórum de missões. Eu quero falar sobre a visão nos leva à missão. A visão nos leva à missão. E eu vou procurar trazer algumas realidades que nós precisamos conhecer e saber que esta visão nos leva à missão, mas entendemos também que quando somos levados a esta missão, temos alguns compromissos e algumas responsabilidades, e compreender também que esta visão que Deus nos dá, se nós não cuidarmos e a perdermos, existem perigos que rondam quem perde a visão. Existem perigos que podem trazer consequências desastrosas na vida daqueles que uma vez receberam a visão e deixaram esta visão se apagar. Mas eu creio absolutamente que todos que aqui estão jamais perderão a visão missionária. Estarão com ela sempre ativa e prontos a ir até onde Deus mostrou que você vai chegar. Porque se Ele mostrou, é porque você vai chegar. Nós observamos no comportamento humano, quando os estudiosos que estudam o comportamento humano, eles identificam 3 grupos de pessoas que existem. O primeiro grupo é o chamado grupo dos passivos. Grupo dos passivos. Quem são este grupo ou quem são estas pessoas? São pessoas que não têm iniciativa para realizar obra alguma. Eles são pessoas sem visão, sem iniciativa de obra e sempre dependem que alguém lhes empurre para frente, lhes diga o que devem fazer. Estão sempre dependendo de alguém. Não tem projeto, não tem visão, não tem compromisso e não sabem aonde querem chegar. Infelizmente, parece que este é o maior grupo de pessoas que existe. Eu estou falando de uma forma geral. O segundo grupo de pessoas que foi identificado são os chamados realizadores. Realizadores são aqueles que têm objetivo, são chamados de autônomos, lutam pelos seus alvos, lutam pelos seus objetivos até alcançá-lo. É um grupo bom, porém é um grupo limitado, que ao alcançar o objetivo, ao alcançar o alvo, ele para, ele estaciona. É um grupo bom, mas não é o melhor grupo. Há o terceiro grupo de pessoas que foi identificado, que é o chamado grupo dos triunfadores. Grupo dos triunfadores. Que grupo é este? É o grupo de pessoas que não tem limites para o crescimento. Quanto mais cresce, mais quer crescer. Quanto mais avança, mais quer avançar. Quanto mais alcança, mais quer alcançar. E eles aproveitam cada oportunidade. Eu faço parte do terceiro grupo,
Eu faço parte deste grupo e queria saber se tem alguém aqui esta noite que também faz parte do grupo dos triunfadores, que não tem limite para crescer, não conhece limites para ficar parado. Logo, tendo estes três grupos, passivo, realizadores e triunfadores, Paulo, o apóstolo, ele criou o quarto grupo. Que grupo é este? É o grupo dos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E eu também faço parte desse grupo. Ser vencedor é o máximo na nossa língua portuguesa. O que você é? Eu sou um vencedor. O que o fulano é? Ele é um vencedor. Mas Paulo disse que nós somos mais do que vencedores. Isto é só para quem crê e acredita no poder sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. E aqui está o grupo dos mais do que vencedores. Pegue na mão de quem está ao seu lado e diga para ele: qual o seu grupo? Qual o seu grupo? Se está no passivo, saia correndo dele. Pode até passar pelos realizadores, vai entrar nos triunfadores e vai acabar nos mais do que vencedores. Esta é a declaração de Deus sobre a sua vida. Esta é a declaração de Deus para o seu ministério. Glória a Deus. Queridos irmãos, neste caminho de visão, neste caminho de ação missionária, nós não podemos parar, nós não podemos estacionar. É muito perigoso quem para e quem não avança. Eu vou enumerar aqui alguns perigos que estão rondando aquele que acha que já realizou tudo ou que não tem mais nada para fazer na obra de Deus, ou às vezes até na sua própria vida de conquista e de trabalho. E estes perigos rondam quem perde a visão. E o primeiro perigo que ronda e pega quem perde a visão é a perca do entusiasmo. É a perca do entusiasmo. Quando uma pessoa perde a visão, perde o entusiasmo, fica só comendo e bebendo, sentado, sem forças para produzir. A palavra entusiasmo, ela tem uma origem na palavra enteos, que quer dizer Deus junto, Deus dentro. Quem tem entusiasmo tem a presença de Deus com ele, tem a graça de Deus com ele. Quem perde o entusiasmo vai perdendo e vai se distanciando da presença de Deus. E a coisa mais terrível que tem na vida de um homem ou de uma mulher é perder a presença de Deus na sua vida. A Bíblia diz que a arca da aliança, que simbolizava a presença de Deus, foi roubada de Israel. E quando ela foi roubada, a notícia chega ao sacerdote Eli. E quando ele recebe a notícia, cai da cadeira e morre. A nora de Eli, uma das esposas dos seus filhos que estavam na guerra, é informada que a arca foi roubada e ela está para dar à luz a uma criança. Quando ela recebe a notícia, a Bíblia diz que ela entra em trabalho de parto. E quando ela vai dar à luz a criança, vai perdendo as forças, porque ouviu a notícia: a arca de Deus, a presença de Deus foi retirada de Israel. As parteiras estão em volta, encorajando, dizendo a ela: coragem, força, você precisa dar à luz. E quando ela ganha a criança, quando a criança nasce, a notícia logo vem: você teve um menino. A maior riqueza para um casal judeu na época era ter um filho macho como primogênito. E as parteiras estão encorajando ela, e ela está se esvaindo, está morrendo, porque ouviu uma notícia terrível. E elas dizem: aqui está a riqueza que você tanto almejou, aqui está a riqueza que o teu marido tanto almejou. É um menino, é um macho. Logo ela olha e diz: de que me adianta um tesouro nos braços? De que me adianta uma riqueza nos braços, se eu soube que a presença de Deus foi retirada, a presença de Deus foi embora, foi roubada?
Queridos irmãos, nós podemos perder tudo na vida, mas jamais percamos a presença de Deus. Você pode não ter dinheiro no banco, você pode não ter riquezas aqui, mas nunca perca a presença de Deus na vida, porque pode estar morando numa choupana, coberto de palha e feita de barro, mas se a glória de Deus estiver ali, vai ser o melhor lugar do mundo para você viver. Levante a sua mão esta noite e diga: Deus, não me deixe jamais perder a tua presença. Isto é algo terrível demais. Quando a pessoa perde o entusiasmo, fica parada, fica sentada, pensando que não vai mais avançar. Segundo perigo que ronda quem perde a visão é a perca da criatividade. E isto aqui, irmãos, é irreparável. Quando a pessoa fica cega no entendimento e a mente não produz mais ideias, a mente não gera mais projetos, tudo fica morto, o cérebro parece que fica parado. Logo nós entendemos que o cérebro humano não tem limites para a criação. Deus deu uma capacidade ao ser humano extraordinário. Os estudiosos que estudam a mente dizem que quem vive 100 anos e tiver um QI elevado, quem vive 100 anos e for hiperinteligente, usou apenas 15% da sua capacidade mental. Veja, vivendo 100 anos, sendo hiperinteligente, um QI elevadíssimo, usa apenas 15%. Eu não sei quantos anos você tem, mas certo é que esta massa cefálica que está aí dentro da tua cabeça, Deus colocou e vai começar a trabalhar nela para que haja criação de novos projetos, para que venham ideias novas. Não é tempo de perder a criatividade. E eu quero declarar aqui esta noite que do céu descem novos projetos para esta região. Eu vou repetir outra vez: do céu descem novas ideias. A mensagem vai ser nova, o hino vai ser novo, a estratégia vai ser nova, o projeto vai ser novo. E quando alguém olhar para você, vai perguntar: aonde é que você estudou? Aonde é que você se formou? De onde veio esta ideia? Levante logo a sua mão e diga: veio do trono de Deus para a realização da sua obra. Coloque a mão na sua cabeça agora, porque Deus distribui novas ideias, Deus distribui novos projetos, Deus dá nova visão, Deus amplia e dá criatividade ao cérebro. Eu comecei a sentir algo do céu aqui agora. A mente vai se abrir. Receba novas ideias, novos projetos, visão nova. Pastores, líderes, novas ideias, novos projetos, criatividade. E não vai haver concorrência, porque com Deus ninguém concorre. A ideia de Deus é maior, o projeto de Deus é maior, a ideia de Deus é melhor, a ideia de Deus vem para desfazer as ideias do diabo. Aleluia. As ideologias do mundo, as ideias do mundo não se combatem com bomba atômica. As pessoas pensam que resolver o problema dos extremistas muçulmanos é com bomba, é com armas. E isso você não acaba, você mata o homem, mas não mata a ideia. E eu ouvi uma expressão um dia, isso eu guardei: a ideia é mais poderosa do que a morte.
Você mata o homem, mas não mata a ideia. Ela se espalha. E para combater uma ideia, você tem que ter outra melhor e maior. E os homens não têm isto. Quem tem é a igreja. O projeto de Deus é maior. A ideia de Deus é maior. A criatividade de Deus é maior. E estas ideologias serão combatidas quando a igreja se levantar cheia da revelação do céu, com esta ideia poderosa que é a pessoa bendita de Jesus Cristo, Salvador dos homens e criatividade para os seres humanos. Universitários, recebam sabedoria esta noite. Vocês serão os primeiros da classe. E aonde vocês chegarem, o Deus que dá criatividade vai chegar junto. Os céus estão se movendo aqui. Primeiro perigo é a perca do entusiasmo para quem perde a visão. Segundo perigo é a perca do entusiasmo. O terceiro perigo, quem perde a visão, é sentir-se satisfeito com o pouco alcançado. Quando a pessoa chega no estágio e para e pensa, encerrou, está bom. Mas eu venho aqui esta noite dizer que com Deus sempre haverá mais. Eu repito, com Deus sempre haverá mais. Não há limites para o crescimento com Deus. Você só vai parar de avançar o dia que Ele te chamar para a eternidade. Mas enquanto você respirar, você pode avançar. Pastor, mas o que eu tinha que fazer já fiz. Não acabou, não terminou. E tem pessoas que Deus ainda nem começou o que Ele vai fazer. Eu vou repetir, tem gente aqui que Deus ainda nem começou o que Ele vai fazer. E você já está achando que era tudo? Não! Deus está dizendo, tem muito mais. Quem me dá uma inspiração grande no caminho do avanço, e quando eu li a história dele, participei de alguns eventos, eu fiquei maravilhado, foi o evangelista Reinhard Bonk. Esse homem que foi um instrumento de Deus para a África. Bonk teve a realização de feitos extraordinários na obra da evangelização. Mas quando ele começou o seu trabalho na África do Sul, o Senhor começou a usar ele em cruzadas de milagres e curas divinas, e as multidões começaram a chegar. E ele nos conta na sua história que ele foi orar a Deus e pediu ao Senhor uma tenda para 10.000 pessoas. É uma tenda, é uma estrutura. Lutou, batalhou e conseguiu a tenda para 10.000 pessoas. Comprou 10.000 cadeiras, todo equipamento de som. Marcou o dia da inauguração da tenda. E uma grande cruzada de evangelismo na África do Sul. Quando chegou o dia da inauguração, antes que a multidão chegasse, um vento soprou, como que um furacão veio, e veio arrebentando e quebrando tudo. Chegou onde estava a tenda montada, tudo preparado, e aquele furacão, aquele vendaval, arrancou a tenda do lugar, rasgou a lona, entortou os ferros e destruiu tudo. Não sobrou nada. Quando o Bonk chegou e viu aquilo, aquela montanha de lixo, chorou na alma e disse a Deus: por que, Senhor? Eu lutei tanto, eu batalhei, e era algo extraordinário que iria acontecer aqui. Quando ele está reclamando com Deus, o céu bradou e o Senhor disse a ele: Bonk, a tua tenda será o céu. Ele não entendeu, e Deus repetiu: a tua tenda será o céu.
continua trabalhando, continua evangelizando. Logo o trabalho aumenta, e ele aluga o estádio de futebol em Johannesburgo para uma cruzada. 70 mil pessoas vêm para a cruzada. De 10 mil vai para 70 mil. E quando ele pregou no estádio de futebol para 70 mil pessoas, o Senhor fez coisas extraordinárias. Foi para o hotel, colocou a cabeça no travesseiro, olhou para o céu, a esposa do lado, e ele disse: hoje eu cheguei no auge do meu ministério. Hoje eu cheguei no máximo da minha carreira. Preguei para 70 mil pessoas. Isto é o máximo. Quando ele gritou e disse isto é o máximo, Deus bradou do céu de novo para ele e disse: bom que eu não conheço o que é máximo. Se você quiser, eu tenho mais para te dar. Resumindo, bom que pregava na África para multidões de 3 milhões de pessoas ao ar livre. E a sua tenda era o céu. E Deus dizendo: se você quiser, eu tenho mais para te dar. Levante as suas mãos ao céu esta noite. É uma presença de Deus invadindo este lugar aqui. E o Senhor está bradando e está dizendo para alguém: eu tenho mais. Eu tenho mais. Eu posso dar mais. Eu quero dar mais. E quem recebe vai recebendo. Quem vai recebendo vai tomando posse. Vai abrir mais portas. Vai chegar mais recursos. Aleluia. A congregação encheu. Compra o terreno maior. Quebra as paredes. Aumenta a tenda. Amplia. Vai mais longe. Prega mais. Canta mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Baixe a mão no ombro de quem está ao seu lado e diga: Deus, Ele quer mais. Vejo portas se abrindo. Vejo riquezas chegando. Vejo saúde sendo entregue aqui esta noite. Deus está curando alguém aqui agora. O Senhor está curando alguém aqui agora, que pensou que era o fim. Não é. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem mais. A morte produtiva está sendo repreendida. A mão que não produzia mais vai voltar a produzir. E Deus vai entregar muito mais para você. O Senhor mandará que a sua bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Paulo está dizendo: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Haverá renovo e renovação, e você não vai ficar sentado satisfeito com o pouco que você tem, porque Deus está abrindo o celeiro e está dizendo: pega mais. Tem gente que está amarrado no passado. Pastor Edivaldo, pastor Bezaleel, o 20º fórum foi extraordinário, mas já passou e já terminou. O outro vem maior, o outro vem mais.
Tem gente que não consegue enxergar para frente, ele fica amarrado no passado. Foi bom quando Deus me usou. Foi bom quando eu tinha dinheiro na conta. Foi bom quando eu estava bem. E fica amarrado. Isto é um inimigo que impede o avanço. Paulo está dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço. Eu avanço. Eu avanço e nada vai me deter. Ninguém pode segurar a quem Deus dá uma visão, porque as portas do inferno não prevalecem. Você vai avançando, o inferno vai recuando e o nome do Senhor vai sendo glorificado. Eu estou ouvindo alguns barulhos nos ares aqui esta noite. Os mesmos barulhos que eu ouvi há um tempo atrás. Eu estava na base lá no Senegal. Numa madrugada eu acordei com barulhos de relâmpagos e raios e trovões. O período de chuva ali vai começar agora. E na época era mês de dezembro, janeiro, que não chove. Na madrugada eu saí fora, ouvindo barulhos de raios, trovões e relâmpagos. Quando eu saí fora, olhei para o céu na madrugada, o céu estava estrelado. Mas havia barulhos de raios, relâmpagos e trovões. Subi em cima e fui falar com outro missionário. Quando abri a porta, ele disse: ouço barulho de raios e relâmpagos. E nós saímos para fora, o céu estava estrelado. E nós fomos orar, o Senhor falou e disse: os demônios estão batendo em retirada. E o mundo espiritual está se abrindo. Eu estou ouvindo esses barulhos aqui esta noite. Eu estou ouvindo esses barulhos aqui esta noite. Os demônios estão batendo em retirada. Recebe a autoridade do céu. O inferno está batendo em retirada. Salta da cadeira, dá um pulo esta noite. Recebe a autoridade. Não há demônio que pare, não há demônio que segure. Não tem como parar. Eles estão batendo em retirada. Recebe autoridade. Recebe autoridade. Autoridade, aonde você chegar, eles vão bater em retirada. Aonde você colocar a planta do pé, eles vão bater em retirada. Receba o batismo com o Espírito Santo. Recebe o dom esta noite. O Senhor está te dando o dom. O Espírito Santo está passando e está distribuindo e está dizendo: tem mais, vai mais, avança mais, prega mais. Que mais? Tem muito mais. Oh, glória. Aleluia. Glória. Glória. É o renovo, é o encerramento do fórum, é o renovo. Para você sair daqui cheio e sabendo que tem mais. Tem mais para o ministério, tem mais para a chamada.
pé e eu vou dar os últimos 2 perigos e vou encerrar. O quarto perigo para quem perde a visão é sentir-se fracassado. Quando você olha e você diz: não valeu a pena, todo o meu esforço, todo o meu trabalho, vai se enfraquecendo e vai querendo parar. Mas a Bíblia diz que o vosso trabalho não é vão no Senhor. E com Deus ninguém fracassa. Com Deus ninguém fracassa. Pode até parecer fracasso, mas Deus transforma em vitória. No ano de 2004, houve as grandes ondas, tsunami, que vieram destruindo a Ásia. Foi mais de 250 mil mortos. Houve um acontecimento que a mídia não tem interesse em divulgar, mas algo aconteceu num país chamado Indonésia. Indonésia é o maior país muçulmano do mundo. Uma perseguição muito forte contra os cristãos. Numa cidadezinha litorânea da Indonésia, um grupo de cristãos resolveu ir ao prefeito da cidade. Isso era véspera de Natal, era próximo de Natal. Eu estava em Mali, eu me lembro muito bem. E este grupo de cristãos foi ao prefeito da cidade pedir autorização para fazerem uma cantata de Natal na praça pública da cidade. E quando chegaram lá no prefeito, na autoridade, o prefeito os humilhou. Tratou mal eles e disse: aqui na minha cidade cristão não tem vez. Vocês são bichos do mato. Humilhou eles, falou palavrões. E disse a eles: se vocês quiserem cantar para o Cristo de vocês, vão para as montanhas no meio do mato. Aqui na minha praça não. E os irmãos saíram de cabeça baixa, tristes, como que fracassados. No caminho estão indo para casa. De repente um olha para o outro e diz: escuta, ele disse para a gente ir para o mato, para as montanhas. Nós não vamos parar de cantar para Jesus. Vamos fazer um piquenique amanhã. Vamos fazer um acampamento. Vamos para o monte. Vamos preparar um local ali. Vamos adorar a Jesus. E eles foram para o monte no outro dia. Limparam o local, levaram alimento. Estão cantando e adorando. E enquanto eles estão cantando e adorando, na montanha as ondas tsunami vieram, varrendo tudo lá embaixo, matando todos os moradores da cidade, varrendo a praça e destruindo tudo. Mas os filhos de Deus estavam seguros na montanha, adorando a Jesus. Parece caminho de fracasso, mas Deus transforma em caminho de vitória e em caminho de bênção. Último perigo, e eu deixo a palavra aqui, é quando você perde a visão, quer culpar os outros pelo seu fracasso. Não aceita a sua falta, a sua culpa, o seu erro. Mas Deus está dizendo esta noite: se você entender e compreender os teus erros, Ele te levanta outra vez. E a visão continua de pé. E você não vai parar de avançar.